breve comentário aí sobre o vazamento de dados, o ataque cibernético que aconteceu nas lojas Renner quinta-feira passada. Olá, minha gente, como vocês estão? Gente, eu tive que parar tudo que eu tava fazendo aqui, tá? Tô preparando um material bem legal pra live, mas eu não posso deixar de comentar o que aconteceu com as lojas Renner quinta-feira passada, aí vindo se regularizar só domingo agora passado. Hoje é dia 23 de agosto, só porque esse vídeo vai ficar rodando pra gente se situar no tempo aí, tá? O que aconteceu? As lojas Renner, né, a queridinha de todo mundo aí, todo mundo conhece, sofreu um ataque cibernético na última quinta-feira, ficou com um site fora do ar e foi cobrado a ela uma indenização, um resgate no valor de R$1 bilhão, né, sob pena do sistema continuar fora do ar. Né? E aí toda essa história pode parecer a teoria da conspiração ou assim coisa de filme americano, né? Nossa, ataque cibernético, R$1 bilhão de resgate pagos por Bitcoin, mas o fato é que esse mundo cibernético, esse mundo dos dados pessoais, ele está mais entre nós do que nós imaginamos, tá? O que aconteceu com a lojas Renner só demonstra o que eu venho falando aqui, tá? Que dados pessoais são o novo petróleo. Por quê? Porque vocês acham, né, que empresas estão sofrendo ataques cibernéticos, né, para se roubar dados pessoais? Porque dados pessoais têm valor, dados pessoais são de fato o novo petróleo. E é muito melhor se fazer um sequestro de dados pessoais do que sequestrar uma pessoa, né? Se consegue pedir um resgate bem maior e a incomodação é bem menor do que sequestrar uma pessoa. Então isso mostra o valor dos dados pessoais. E aí você não tá perguntando, mas por que alguém se presta, né, a hackear a Renner, que tem dados pessoais dos clientes? Nem são, via de regra, não vão ser dados sensíveis, vão ser dados de nome, CPF, enfim. Como é que alguém se presta a isso? E pior, como é que se pede um valor tão alto, né, um valor de R$1 bilhão? E é justamente pelo que eu venho falando. Porque com os dados pessoais a gente consegue traçar o perfil de clientes. Com dados pessoais a gente tem uma arma poderosíssima na mão, que pode ser usada tanto para bem como para mal. Como, por exemplo, né, o que aconteceu em lojas Renner, como a tentativa de influência na democracia das eleições. Então, é muito valor. E por que as empresas pagam? A loja Renner, no caso, ela ainda não falou se ela pagou ou não. O fato é que domingo voltou a funcionar, mas a JBS, né, da Sadia, todo mundo conhece, pagou uma indenização milionária há pouco tempo atrás, ou seja, porque para a empresa compensa ter os dados pessoais de volta, ter o seu sistema de volta, né, do que ter que refazer todos os cadastros do zero. Então, o que aconteceu com as lojas Renner é um ótimo exemplo do valor que é dados pessoais, ou seja, do quanto, né, da valoração, por que dados pessoais são considerados novo petróleo, né, porque quem tem a posse dos dados pessoais de clientes ou de pacientes, enfim, tem aí um tesouro na mão, né, que é conseguir traçar o perfil do seu cliente, do seu consumidor. E claro que as pessoas mal intencionadas, esses hackers, sabendo disso, eles começaram a fazer esse tipo de sequestro online, né, pedindo pagamento mediante Bitcoin, aí, que não é rastreável. E isso tá virando um novo mercado, né, um novo tipo de mercado ilegal, tá? Então tinha que vir comentar o que aconteceu com as lojas Renner, né, que demonstra aí a importância dos dados pessoais. E além de toda essa confusão, o Procon já acionou as lojas Renner, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados também, porque se quer saber se teve vazamento ou não, ou qual foi o grau de vazamento de dados, né? Porque as lojas Renner, ela tem que aí começar a prestar esclarecimentos para os titulares de dados, né, que no caso somos nós, todo mundo que compra nas lojas Renner, bem como já foi acionada para dizer quem é o seu DPO, que é o encarregado de dados. Eu, particularmente, como cliente da Renner, não recebi nada ainda, então, se vier a confirmar, né, isso, a loja Renner já está em desacordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. O que tem circulado aí na internet é um comunicado geral, mas que não é válido, tá? Quando tem vazamento de dados, o titular, aquele titular que teve o seu dado vazado, tem que receber de forma individual
né, o comunicado de que houve vazamento de dados, tá, gente? Então, isso aqui é um breve comentário pra gente aí ficar atento a um exemplo de como os dados pessoais estão no nosso dia a dia, como os dados pessoais, eles são importantes, como os dados pessoais, eles têm uma valoração no mercado que a gente, às vezes, a gente não imagina. Eles estão no nosso meio, no nosso dia a dia, a gente só não para olhar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, breve comentário aí sobre o vazamento de dados, o ataque cibernético que aconteceu nas lojas Renner, quinta-feira passada, tá bom? Até mais!